Que eu ouço as histórias e coisas, porque eu não vivi toda a história de Gavião, né? Porque eu tenho só 91 anos, nem coisa, mas meu pai e minha mãe me contavam coisas. Eles chegaram aqui em 1910, meu avô chegou aqui, e coisa, minha mãe era pequena ainda e coisa. Quando chegaram aqui, quando o governo começou a abrir a venda dos lotes aqui. Entende? Então, eu tenho certeza que meus avós chegaram aqui, foi mais ou menos nessa data, 1909, coisa assim. Porque o núcleo daqui, quando o governo abriu, era em Nova Pauliceia. Foi instalado lá em Nova Pauliceia. Né? Coisa que, por sinal, até um absurdo, destruir a casa lá onde foi instalado o núcleo. Né? Depois, com o tempo, aí foi mudado aqui para Gavião, que também destruíram a casa onde foi construído para montar o núcleo ali. Que naquela ocasião o núcleo que eu li, e os mais antigos contavam, quem dirigia o núcleo aqui em Gavião é o Coronel Bastos, que dirigia o núcleo aqui do governo. Porque essas versões, às vezes, você lê o mesmo assunto de um historiador, e você lê o mesmo assunto do outro historiador, às vezes há uma diferença entre um e outro. Mas aí os meus avós foram os primeiros que chegaram aqui. O lote deles, se não me engano, era número 2, número 3, de venda, coisa. Então, porque os meus avós que chegaram primeiro foi o materno, os alemão, o Baumgarten. O Azolino, que é paterno, veio mais tarde. Chegou mais tarde um pouco, o Gavião já estava praticamente formado. Tinha as famílias antigas que chegaram naquela época, a família de Estevo, a família Barsalini, tudo são famílias que chegaram naquela mesma ocasião e compravam os lotes, que foi dividido tudo em lotes de 10 alqueires para formar café. Começou a abrir aqui, o que predominava aqui era o café. Tinha a outra cultura para manter as famílias, né? Eles plantavam arroz, feijão, aquelas coisas, tudo para manter a família, mas o ponto mesmo importante que eles tinham era o café. Todo sitiante formando café. Tanto é que tinha os reguladores, né? Vocês já ouviram falar que eram os depósitos de café do governo. Que existia, cada região, aqui mesmo existia uma família grande, coisa que eles chamam de os maquinistas. Eles compravam os cafés dos sitiantes, beneficiavam e depositavam nesses
regulador do governo. Aí quando eles recebiam do governo, então eles pagavam os sitiantes e iam fazendo esse coisa. Tanto é que depois, quando foi em 29, que teve aquela crise, né? Da Bolsa? A crise não foi nossa crise, né? A crise foi exterior, né? Mas nós sofremos a crise porque parou a exportação do café. Então, foi naquela época, em 1930, que houve aquela queima do café, né? O governo teve que queimar porque não tinha mais onde estoquear. Depois foi a queima do café em 1930. Então, essas pessoas que seriam os maquinistas que compravam dos sitiantes, passaram tudo como caloteiro, coisa, porque não pagaram os sitiantes. Mas, na verdade, eles depositavam o café, mas não recebiam, porque o governo também não exportava. Então, veio essa crise braba, da crise de 29, né? Que eles falam, coisa. Que a crise atingiu nós, mas a crise foi fora, né? A construção da usina foi logo que começou a abrir aqui, Gavião. A construção da usina deve ter começado em 1910, coisa, a construção da usina. Meu pai trabalhou com coisa, tanto é que tem essa foto aqui, que o pessoal equipe de Campinas e coisa, que vieram fazer a montagem da usina. Acabaram ficando aqui, vieram e ficaram. Outros foram embora, os especialistas que vieram fazer o serviço, que era tudo maquinário importado, aquela rebitadeira pneumática que não existia aqui, tem tudo coisa importada. E meu pai trabalhou na construção da usina também, porque quem construiu essa usina aqui não foi a CPFL, foi um grupo de Jaú que construiu a usina. Tanto é que a empresa chamava Empresa Forceluz do Jaú, quando construíram. Depois de muitos anos, eles venderam para uma empresa de Ribeirão Preto, chamava Empresas Reunidas de Ribeirão Preto. Depois, essa empresa que vendeu para a Companhia Paulista de Forceluz. Companhia Paulista de Forceluz, pela história que eu conheço, que eu li, e que meu pai contava, foi a terceira proprietária da usina. Não teve nada com a construção. Ela comprou e tocou a usina e coisa. Nova Pauliceia foi o que começou, né? E quando o governo instalou o núcleo aqui, instalou em Nova Pauliceia. Tanto é que existe o nome Nova Pauliceia, segundo os antigos que contavam, Nova Pauliceia foi dado o nome de Nova Pauliceia com a intenção de que ela fosse uma Pauliceia, igual a São Paulo. Era a intenção que aqui no interior tivesse uma Pauliceia, entende? Mas, infelizmente, não atingiu a meta que eles queriam, né? Da Nova Pauliceia. Ficou Nova Pauliceia. Pauliceia foi muito importante também, coisa. Depois é que aí mudou aqui para Gavião, porque Gavião pertencia à Nova Pauliceia, né? Dependia de Nova Pauliceia porque estava instalado tudo lá, né? Quando passou o núcleo para cá, aqui já estava povoado também. Só que era povoado, mas pertencia
sob direção de Nova Pauliceia. Depois veio a ferrovia, Estrada de Ferro Douradense. Tanto é que quando ela começou, ela não chegava nem até aqui em Gavião, ela parava 1 quilômetro mais ou menos de Gavião aqui. A construção dela parou ali uns tempos ali, né, coisa, não chegava até aqui. Depois é que continuou a construção e foi embora até. Eu fui ferroviário também em 1946. Eu fui ferroviário também, eu sou telegrafista também. Eu tenho curso de taquigrafia também, só que nunca exerci, né? Nem coisa, porque usava muito taquigrafia, né? Hoje não sabe nem o que é difícil, né? Mas eu fui ferroviário 2 anos. Mas aí eu cheguei à conclusão que a minha paixão era madeira mesmo. De coisa, a minha paixão era mexer com madeira, né, de coisa. Aí eu deixei a Estrada de Ferro e voltei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar tanto eu como meu irmão começamos a trabalhar com 13 anos de idade. Na verdade, naquela ocasião, existia praça ali, coisa. Então toda a mocidade reunia passear ali na praça. Então ficavam passeando ali na praça, era batendo papo, qualquer coisa, era ali então se reunia a mocidade de Gavião. Depois, em 1943, foi fundado o clube daqui, o Gavião Futebol Clube, em 1943. Então passou a ter um salão, tinha uns bailinhos, tinha umas coisas, tinha uns joguinhos ali para passar tempo. Se passava o tempo assim, né, coisa. Que não tinha. É que nem o caso da escola também, né? Quando terminava o 4º ano de escola, acabou. Ali encerrava o assunto de todo mundo, né? Todo mundo partia para o serviço, ou partia para coisa, porque a estrada daqui para lá era na terra, muito ruim. Não tinha ônibus, não tinha essa facilidade que tem hoje para estudar, né? Então era difícil. Acabava o primário lá, coisa, aí cada um partia para uma profissão, para um serviço, aprender uma profissão, porque quem saía daqui para estudar era só os mais filhos do doutor Lacerda, do farmacêutico do Bastos, que ficavam internos. A banda sempre, é família de músicos. Meus tios, meu pai e meus tios, todos eram músicos, todos. E na minha família, eu e todos os meus irmãos e irmãs, todos eram músicos. Então a gente sempre teve paixão pela música, entende? Teve paixão pela música. Então, nós tocava, meu irmão formou, quando acabou aqui, acabou as bandas, ficou uns tempos sem banda, meu irmão se prontificou a reunir a turma, ensinou, formou uma nova banda, e depois essa banda que meu irmão formou, deu bastante músico para a grande banda lá da Força Pública. Tem muitos músicos da banda da Força Pública aposentada, que aprendeu música com meu irmão, depois pegaram como profissão, foram para depois música em São Paulo, na grande banda também, que foi discípulo do meu irmão, né, coisa. Depois acabou, porque a banda antigamente, ela existia porque tinha 3 bandas de música.
A banda existia porque quando chegava de tarde, parava o serviço por coisa, não tinha o que a rapaziada fazer coisa. Então alguns se dedicavam a ir aprender música. Hoje não, hoje estuda, né? Hoje tem estudo de cedo até de noite, então não sobra mais tempo para aprender música. Naquele tempo não, naquele tempo era uma das coisas boas que todo mundo gostava, então sobrava aquele tempo que eles podiam aprender música. Isso aqui, a primeira igreja foi construída, era uma igrejinha pequena, foi construída dentro dessa grande, pelos sitiantes e proprietários de terras aqui, de coisa. E essa igrejinha dentro funcionou muitos anos, coisa. Depois que eles resolveram formar a comissão dos proprietários e sitiantes, coisa, para erguer essa igreja, a matriz, a maior. Aí foram erguendo por fora e continuando a funcionar a pequena, a igrejinha pequena. Só depois que ela teve condições de funcionamento a grande, não pronta de tudo, mas condições de funcionamento, aí foi demolida a capelinha pequena. Tanto é que a primeira cobertura dessa igreja, da igreja grande, a primeira cobertura quem deu foi meu avô, Léo Baumgart. E quem fez a parte estrutural de madeira foi meu tio, Teodoro Baumgart, que fez toda a parte de madeira. Mas foi construída sem a torre, ficou só a plataforma. Ficou só a plataforma na frente. Muitos anos ficou funcionando essa plataforma aí. A entrada da igreja já era direto lá, na outra parte lá. Depois é que surgiu a ideia quem teve a ideia até de formar uma diretoria, fazer uma campanha para construir a torre, foi o Antônio Feres, um comerciante aqui de coisa antiga, nascido também, criado aqui em Gavião, de coisa. Aí foi feita a campanha para a construção da torre. Aí levou bastante tempo porque aí veio o engenheiro, fez o projeto, e depois quem dirigiu a parte da construção aí foi o seu Alziro, meu sogro. Ele entendia bem de construção, então ele ficou encarregado de construir essa parte de coisa. Quando estava erguida até lá em cima, aquela cúpula lá em cima, que é revestida de alumínio, aquela cúpula lá, quem trabalhou lá, feito marceneiro, carpinteiro ali, foi meu irmão Luiz, que construiu aqui o Luiz, e o senhor de idade, que até a turma admirava daquele senhor de idade trabalhar lá em cima, o Ângelo Scavicci, de coisa. Ele trabalhava lá em cima, junto com o Luiz, fazendo aquela cúpula lá, de coisa. Aí construiu a cúpula, depois, mais para frente, bem mais para frente, é que foi feita uma campanha para aquisição do relógio. O relógio veio bem depois. O
O relógio veio bem depois da construção da cúpula, de coisa. E aqui a praça tem algum lugar que ainda tem suor do meu avô. E coisa que eles ajudavam a devastar, cortar as árvores para formar a praça. E meu avô foi um dos primeiros que chegou aqui. Aqui foi declarado núcleo em 1907. Meu avô chegou aqui entre 1910 e 1911. Já chegou logo em seguida. Quando ele veio, que ele se estabeleceu aqui, comprou o sítio ali e veio para cá. Então ele foi um dos primeiros, é um dos que trabalhou muito na construção dessa praça e na construção da igreja também. E tudo foi através de doação, de campanha. Os vitrôs se fazia campanha, um dava um vitrô, outro ajudava, juntava duas famílias, dava um vitrô, coisa, foi que conseguiu deixar ela pronta, coisa. E depois ela também, com o tempo, talvez por falta de manutenção, coisa, ela caiu. Ela caiu todo o telhado, coisa. E foi reconstruído um dos principais profissionais que trabalhou também foi meu irmão. Eu trabalhei com ele também. Nós fizemos toda a parte de madeira. Aí formou uma comissão para comprar todo o material, toda a madeira, para um madeiramento novo, madeiramento novo, forro. E eu e ele entramos com a mão de obra. A mão de obra dessa reconstrução, desse madeiramento, desse forro, também não custou nada para a comissão. Eles se encarregaram de comprar todo o material. E nós que fizemos aquela parte de madeira ali, coisa. E por fim agora, não faz muitos anos, meu irmão doou essa porta, esse portal de entrada aí. Isso aí foi doação do meu irmão, do Luiz, coisa. Por sinal é um portal muito bonito, muito importante, coisa. Isso aí foi doação do Luiz. Calçamento também foi bem depois, veio o calçamento, porque continuou terra ainda. Aí foi conseguido o calçamento com a prefeitura de Araraquara, porque era distrito de Araraquara, né? Então a gente dependia tudo que precisava dependia da prefeitura de Araraquara. Cheguei a aproveitar uma parte, mas porque depois que eu comecei a namorar minha mulher, que coisa, então nós achamos melhor ficar juntos aí na casa dela. Então a gente ficava mais junto ali do que vir na praça. Que antigamente a praça que era o lugar de passeio dos jovens, sentavam no banco, ficavam passeando. Tinha o clube aqui na esquina, ali onde é a casa de ração, era o clube, Gavião Futebol Clube, que foi fundado em 1943, esse Gavião Futebol Clube, entende? Que coisa. E aí tinha os joguinhos ali passageiros, aquelas coisas para passar tempo aí durante a semana. No fim de semana tinha os bailes, tinha coisa, e aí teve a associação, aí teve o quadro de associados. O Gavião Futebol Clube teve o quadro de associados, de coisa. Então todo mês tinha um baile, se falava o baile do mês, seria um baile mais sofisticado, com orquestra, um conjunto melhor, qualquer coisa.
todo mês tinha essa comemoração. Gavião também participou de muitos campeonatos municipais. Tinha a Liga Araraquarense de Futebol. E Gavião era filiado à Liga Araraquarense. E um dos, como se diz assim, seria fanático pelo futebol, era o Antônio Feres. Que coisa. Quando ele assumia a presidência do clube, quase sempre o Gavião Futebol Clube era campeão coisa. Existia diversos quadros comemorativos, não sei também em que arquivo, onde foi parar os quadros de coisas. Participava direto, o Gavião participava direto desses campeonatos de futebol da Liga Araraquarense, de coisa. Depois foi baixando, coisa, foi fracassando. Aí foi quando teve a construção do novo clube lá em cima, de coisa. Porque aqui não era propriedade do Gavião Futebol Clube. O salão não era propriedade do Gavião Futebol Clube. Aí lá em cima foi feito uns acordos, uns negócios de terreno, troca de terreno com o proprietário ali. Então foi construído o campo e a sede. Naquela ocasião, que era presidente do clube, era a Cidinha Morosini, batalhadora de coisas, sempre trabalhou bastante de coisa, sem dúvida foi sempre disposta a tudo, coisa. Ela que levou o Gavião Futebol Clube para lá. Depois foi também caindo, foi a evolução do tempo acabou também com essas partes. O negócio de televisão, internet, aquelas coisas, tudo tirou o pessoal do passeio, coisa, tirou o pessoal de frequentar o clube lá, aquela coisa, porque todo mundo acabou ficando em casa, coisa, e com isso aí o clube acabando os quadros de associado e terminou. E aí demoliram o prédio, aí a prefeitura remodelou ele lá, coisa. Tem a história do grupo escolar aí, que no tempo que eu frequentei o primário, que existia só o primário, até 10, 11 anos, 12, era um grupozinho pequeno, só com 2 classes. Só tinha 2 classes. Então de manhã funcionava primeiro e segundo ano, e no período da tarde funcionava terceiro ano e quarto. Depois de 1940, deve ser 42, daí é coisa, 43, é que veio a ideia do prefeito de Araraquara construir um grupo maior, porque já estava aumentando muito a população, aquela escolinha. Então foi alugada a casa da esquina ali para funcionar o grupo escolar enquanto construía. Aquela casa da esquina foi alugada na ocasião para funcionar o grupo escolar lá. Funcionava, tanto é que eu terminei o meu 4º ano de primário lá. Tinha que dar uma melhorada, tinha que se libertar um pouco, coisa, porque a gente dependia tudo da prefeitura de Araraquara. Dependendo do prefeito que assumia lá, às vezes não dava toda a assistência que a gente precisava aqui. Existia, sabe o que existia? Existia o prefeito lá e o pessoal daqui que representava o prefeito de lá, que era do grupo político. Então começava aquela rincha. Aquele grupo político, quando era esse prefeito, procurava não fazer nada que pudesse favorecer o outro ali.
Quando trocava o prefeito, era a mesma coisa. Então, eu acho que foi muito bom. Emancipação, sim, de coisa, de coisa aqui. Foi meio confuso no começo, não estava muito bem esclarecido como era, mas estava certo fazer isso aí mesmo. O que eu posso dizer coisa? Mas eu desejo que continue sempre com boas administrações que nem tem tido até agora, que eu acredito que vai ter, né? Porque desde que vem uma administração boa, dificilmente a outra não vai seguir. A administração daquela ali não vai cortar, não vai parar, não vai coisa, vai seguir, vai aumentando. Eu fui vereador aí, fui presidente da Câmara também. Fui um pouco prefeito, substituído do prefeito. Não deu para fazer muito também, porque não era uma licença muito grande, então não tinha jeito de querer montar alguma coisa nova. 30 dias de licença que o prefeito pediu, que eu assumi por 30 dias, então em 30 dias não dava para a gente desenvolver nada e coisa, né? Tinha que continuar administrando aquilo que vinha. Então eu desejo que Gavião continue assim progredindo, porque nós aumentamos bastante a população aqui e que consiga, agora com o nosso distrito industrial aí que foi criado, vamos ver se agora ele consegue alguma indústria para poder desenvolver um pouco mais. Essa história que eu lembro aqui. Meu nome é Antônio Milton Azolino. O meu pai chamava Luiz Azolino. E minha mãe chamava Filomena Baumgärtner, descendente de alemão. Eu nasci em 4 de fevereiro de 1930.